Bom dia, como vocês estão? Quero atualizar vocês do que está ocorrendo no mercado, né? Semana passada mudou bastante, na sexta-feira. Então vamos lá começar pelos índices. Vamos olhar aqui o índice financeiro. Bom, semanal fechou um movimento de indecisão, né? Se ele, se o preço vier e violar a máxima desse doji, grande chance sim dele continuar um movimento de alta e vir buscar aqui esses topos em 15,85, né? 15.085 ali. Vamos olhar o diário agora. Bom, diário ainda nada, galera. Né, ele fez só uma 9.1 aqui, né? Ele cancelou esse movimento de baixa que ele estava fazendo, que eu tinha projetado para vocês. Lembra que eu tinha feito a projeção desse movimento no vídeo anterior? Ele tentou buscar aqui o alvo e falhou, né? É bem interessante esse movimento aqui, porque ele cancelou um movimento que já estava confirmado, que ele ia continuar aqui, né? Então veio o engolfo, voltaram para dentro dessa região, engolfou 2 dias anteriores, né, com volume, fez uma 9.1. Então aqui ativa este movimento para a gente ir buscar aí 15,45, né? Vamos esperar aí para ver se ele faz uma correçãozinha ou algo mais interessante. Vamos agora, galera, olhar o DI. Bom, nosso DI, ele veio, rompeu essa linha vermelha que eu tinha mostrado para vocês, né? Então, como ele fez o rompimento dessa região, eu vou fazer a projeção dela aqui. Eu vou deixar um pouquinho maior para a gente conseguir enxergar direitinho qual que é do semanal. Bom, então a gente percebe que a gente tem uma confluência, né, do primeiro alvo do semanal aqui em 13,77, junto com aquele topinho importante que foi rompido, né, que foi ele que a gente usou para projetar esse primeiro alvo aqui em 16,35 do DI. Então a gente percebe que o semanal a gente tem uma confluência do primeiro alvo com essa região importante, né? Ele rompe região, faz pullback e deixa um gift. Se esse gift for ativado hoje, essa semana, grande chance do preço vir buscar aqui o fundo projetado do semanal, né? O primeiro alvo do semanal. Vamos agora olhar o diário. Bom, diário, galera. Aqui eu fiz a projeção dessa estrutura para vocês, né? Ele veio, pegou o primeiro alvo, fez o pullback aqui na região e veio uma pressão vendedora aqui, né? Fazendo um padrão de perfuração. Isso basicamente indica a continuação, né? Então, já que ele vai continuar, a próxima região que a gente tem para hoje é aqui 13,84, né? Vamos ver se hoje ele consegue furar essa região de 13,84 para vir buscar o primeiro alvo do semanal. Vai ser bem interessante de observar isso. Vamos agora para o nosso Ibovespa. Bom, galera, o Ibovespa ele parece que está se segurando nessa regiãozinha aqui, né? Dessa máxima, está fazendo uma consolidação. Eu fiz o alvo, projetei o alvo para vocês aí do mensal, né? Temos alvo ali em 149.251,86, nosso primeiro alvo. Mas para isso a gente precisa romper este topo aqui, certo? Então vamos olhar o diário, o que temos no diário. Bom, galera, o diário foi o seguinte: ele quebrou a estrutura aqui, né? Perdeu o fundo e já pegou o primeiro alvo, se segurou no primeiro alvo e reverteu o movimento, né? Não conseguiram continuar esse movimento de baixa. Então a gente percebe que ele quebrou essa estrutura e a gente consegue fazer a projeção dessa estrutura quebrada, né? Aqui. Então temos o primeiro alvo em 140.390 e o segundo alvo em 141.928, bem próximo daquela região de topo que a gente quer que seja rompida, né, para ir buscar lá o nosso primeiro alvo aqui do mensal. E aqui é a ativação desse movimento. Se hoje o gráfico abrir e pegar esta região,
de 138.135,12, né, ele passar dela, a gente tem sim grandes chances de ir ali buscar o 140 mil e o 141 mil aqui próximo do topinho que a gente quer, né? Bom, observado isso, vamos para os bancos, né? Primeiro o Itaú. Bom, galera, Itaú foi aquilo, né? Fez o halt na média de 21, fez um fundinho duplo, ativou o fundinho duplo, pegou primeiro e segundo alvo que eu tinha projetado para vocês, tocou máxima aqui, né? Aí deu essa derretida e fiz a projeção dessa estrutura rompida, né? A gente vê que pegou o primeiro e segundo alvo. E olha que confiança interessante, né? Ele pega o segundo alvo, se segura na 21, né? Rompe e volta para dentro do segundo alvo, né? Indicando muito que isso aqui só era um halt na média de 21. E hoje, né, na sexta-feira, veio a pressão, né, de compra. Então aqui eles vão vir testar. Essa semana eles vão querer vir testar aqui o topo histórico, né? Para ver se consegue romper e pegar o nosso último alvo de toda essa projeção aqui. Em 38,24, né? É nosso último alvo do índice Bovespa. Índice Bovespa não, perdão, do nosso Itaú, né? Vamos dar uma olhadinha nos 60 minutos para ver se a gente tem alguma coisa interessante. Olha que legal, galera. Eu não tinha visto isso. Aqui ele está fazendo um pivô de continuação, né? Da saída dessa consolidação. Então, se hoje ele ativar aqui, ó, ele romper essa máxima de 37,41, a gente tem alvos aqui, ó. Primeiro alvo em 37,69 e segundo alvo em 37,86, muito próximo do nosso topinho ali, né? Então vamos olhar, volume acompanha, a gente tem grande chance sim desse movimento continuar e ali buscar o 37,69. Agora vamos para o Banco do Brasil, que todo mundo quer saber o que vai acontecer, né? Olha, Banco do Brasil fez o pullback aqui, né, nessa região, deixou um doji com muito volume. Isso aqui é perigoso, se perder essa mínima aqui, fica o 19,37. Fica bem perigoso o Banco do Brasil dele derreter e vir aqui buscar o segundo alvo de fato. Mas aqui no diário ele está mostrando que ele se segurou, né? Será que ele se segurou mesmo? Ou será que essa semana vai entrar uma pressão aqui e perder esse fundo, né? Vamos ficar de olho. Aqui não tem nada para se fazer ainda, galera. A gente só vai poder fazer algo quando ele romper essa região de 21,18. Se ele chegar a romper a região de 21,18, aí sim a gente pode pensar em fazer algo com o Banco do Brasil. Que a gente vai ter alvos ali em 22,24 e 22,90, tá? E o último alvo ali em 23,96, né? Mas por enquanto não me deixa confortável esse movimento. Por enquanto eu só consigo pensar em venda no Banco do Brasil. Vamos olhar agora a Petrobras, né? Bom, Petrobras, o que aconteceu aqui? Deixa eu ajeitar isso aqui. Ele rompe essa estrutura, né? Falha o rompimento aqui, como a gente pode ver, né? Não conseguiu a continuação para vir buscar o alvo dessa movimentação que eu tinha projetado em 28,59, né? Eu vou apagar que está poluído, está me incomodando. Vamos para o diário. Bom, o diário, ele pegou nosso primeiro e segundo alvo desse pivôzinho que eu tinha projetado para vocês, lembra no vídeo anterior? Projetei esse pivô, pegou o primeiro e segundo alvo, segurou e quebrou a estrutura, né? Quebrou a estrutura exatamente aqui na linha rosa. Foi aqui a quebra da estrutura. Como isso ocorreu, a gente pode fazer a projeção dessa região. Então vamos lá. Então ele já pegou o primeiro alvo e temos o segundo alvo em 30,63 ali, né, galera? Vamos ficar de olho.
Vamos para Vale agora. Olha que interessante, Vale querendo fazer um pivôzinho de saída, né, aqui. Se ela... Pera aí, deixa eu arrumar aqui que ficou torto. Se a Vale conseguir romper esta máxima aqui, ó, 56,28, a gente tem grandes chances dela buscar ali, ó, nosso primeiro alvo em 59,66 e percebe a confluência com essa projeção maior aqui, né? Veja como está bem próximo dessa região. Então, se essa semana ele conseguir vir violar essas regiões, né, de 5628 e 5674, a gente tem grandes chances dele vir ali buscar o 5966. Vamos para a Petrobras agora, galera. Semanal. Ah, não, a Petrobras eu já... Não mostrei ainda, né? Vamos lá, então. Semanal da Petro. Ele cancelou o rompimento desse fundo. Eu já olhei para vocês, né? Só tava faltando a Vale mesmo, né? Perdão, pessoal. O que eu queria mostrar hoje para vocês, que eu quero trazer uma novidade, né? Para vocês que ficaram até o final. Algo muito interessante é nossa amiga Taesa, galera. Olha que legal. Tá vendo essas linhas vermelhas? Isso é o nosso topo histórico, né? Que tinha feito uns tempos atrás. Né? Essa linha azul aqui eu demarquei como nosso último topo histórico. Depois dela quase chegar no primeiro alvo dessa estrutura, ela fez um pullback mais complexo aqui, né? Ó, como vocês podem ver, fez um fundinho duplo aqui e está querendo reverter. Olha que interessante, ele não conseguiu romper a região daquelas máximas que eu tinha marcado com linha vermelha, né? Não conseguiu confirmar o rompimento desse fundo aqui que eu tinha até projetado para baixo, eles não conseguiram continuar e ficaram fechando em decisão aqui vários dias, né? Eu fiquei observando isso, né? E junto disso, eu comecei a observar também o nosso RSI, o IFR, perdão. Eu comecei a observar que estava ocorrendo uma divergência no diário, né? Quando ele chegou aqui, começou a fazer esses fundos aqui, né, mais baixos. Eu vim aqui no IFR, ó. Eu acho que eu cheguei até a mostrar isso para vocês no vídeo anterior, que ó, ele caindo aqui, e o IFR subindo, né? Começou a mostrar uma divergência, tá? Eu comecei a ficar de olho nisso, começou a me chamar a atenção, e quando ele bateu nesta máxima e afundou aqui, deixou um martelo, isso para mim era muito um pullback, né? Porque para mim aqui era uma 9.2 e 9.2 para mim é pullback, é o pivô de continuação de movimento. Então fiz a projeção desse 9.2, a gente tem o nosso primeiro alvo aqui em 34,12. Eu projetei essa estrutura maior, que a gente tem alvo ali em 34,32, certo? E se ele conseguir romper esses alvos, a gente tem um rompimento dessa estrutura maior, que aí a gente tem alvos ali em 35,49. E eu acho que tem grandes chances da Taesa começar a se valorizar até o final do ano para ir buscar ali o último topo feito de 35,91, porque eles não conseguiram tocar aqui de fato o primeiro alvo da estrutura grandona lá que eu tinha projetado do mês. Eles falharam em tocar esse alvo. Então essa região aqui é uma região de grande interesse. A gente percebe que ela tem confluência com o segundo alvo dessa estrutura maior aqui, né? Então vamos observar, gente. Se Taesa conseguir romper o 34,34 e fazer um pullbackzinho, a gente tem chance sim de buscar ali o topo histórico, né? Mas aqui vamos trabalhar com os alvos mais curtos, né? Que a gente tem mais chance de conseguir buscá-los agora de imediato e ficar observando essa região aqui, ó. Essa região aqui é de grande interesse, galera. Isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui a gente tem o 34,32, tem essa máxima aqui do 34,34, né?
E a gente também tem a nossa... Deixa eu ajeitar aqui. E a gente também tem a nosso segundo alvo aqui em 34,43, né? Isso aqui é um buraco negro, galera. Na hora que chegar no horizonte de eventos, que é aqui o 34,12, as chances dele vir tocar aqui o 34,34 são altíssimas, né? Enfim, aqui ativou o pivô, né? Ó, a gente percebe aqui que ele fez o rompimento do pivô e da estrutura também, maior, tudo de uma vez, né? Aqui no 33,64, certo? Esse movimento se ativa aqui no 33,81, certo? Se ele bater hoje 33,81, ele vai ali no 34,12, 34,32, tá bom, galera? E a saída deste movimento, né, está aqui, ó. É o mais importante, no fundo técnico, né, no último fundo feito. Se ele bater aqui, você vai perder uma desvalorização de 2,94%, né? Você vai perder R$ 1 aí por contrato, né? E se vir aqui no primeiro alvo, você vai ganhar essa porcentagem e nesse topinho essa porcentagem, né? O ideal é se posicionar e se protegendo para ir tentar buscar ali os últimos os alvos maiores, né? Mas Thaisa tá bem bonita assim de continuar, tá? Durante a semana aí quando ela tocar os alvos aí eu trago essas atualizações para vocês. Mas as chances aqui desse movimento continuar são altíssimas. 90% de chance disso aqui continuar para vir buscar esses alvos. Bom, galera, era isso que eu tinha para vocês. Obrigado por assistir mais um vídeo. Queria trazer essa surpresa que é a Thaisa para vocês, que realmente está de livre esse movimento, né? E, bom, era isso. Obrigado por assistir mais um vídeo. Uma boa semana. Curte, compartilha e deixa nos comentários se vocês querem análise de algum gráfico. Uma boa semana e até a próxima.